Como você já entendeu, um dos principais mecanismos de defesa e de comportamento do ansioso é evitar as situações que causam ansiedade. Justamente porque nosso cérebro foi programado para buscar o alívio imediato. Então, ele não vai calcular muito em longo prazo, não. Ele vai pensar assim: estamos ansiosos, isso é desconfortável para a gente, então, fulaninho, vamos fugir da situação. Daí, se você está ansioso e preocupado com como vai ser seu desempenho na entrevista, de repente, o seu cérebro vai te falar: cara, inventei uma desculpa, diz que está doente e não vai dar entrevista, certo? A priori, isso parece uma ótima ideia, né, gente? Porque diminuir a ansiedade, você sente um alívio, é uma belezura. Porém, você já imaginou o que pode acontecer se você faltar toda a vida que você é convidado para uma entrevista e você acabar ouvindo a sua ansiedade? É provável que os seus pensamentos de não vai dar certo, eu vou gaguejar. Eu tô dando exemplo da entrevista, mas pode ser qualquer outro, tá, gente? Então, não vai dar certo, eu vou gaguejar. Isso pode acabar reforçando as crenças que você tem sobre você mesmo. Por exemplo, talvez uma crença de incapacidade. Esses pensamentos vão ficar cada vez mais fortes da próxima vez que você tiver um convite para apresentar em algum lugar. E a sua ansiedade não vai zerar. Ela, na verdade, vai se perpetuar e vai continuar com você, se você continuar fugindo de todas as situações que te são temerosas. Daí, uma parte muito importante para você compreender é exatamente isso. O que eu ganho fugindo da minha ansiedade, de momentos que me causam ansiedade, e o que eu ganho enfrentando. E para isso eu gosto de trazer uns 2 mantrazinhos, até para os meus pacientes eu trago bastante, que são: você precisa agir mesmo com ansiedade. Esse mantrazinho é muito importante. Eu não posso esperar que a minha ansiedade vá a zero para que eu enfrente uma situação. Eu não posso esperar que eu me sinta menos insegura. É durante um caminho que você vai se sentir menos inseguro. É no caminho que você encontra o caminho, entende? Então, é muito importante que você haja apesar da ansiedade. Não espere o momento perfeito, não espere a segurança vir. Ela vem através da experiência. E para corroborar com isso, o segundo mantra que eu gosto muito de trazer também é: imagina como eu estarei depois de fazer isso 20, 30, 40, 50 vezes. É provável que, por exemplo, numa apresentação que você vai fazer, seja a terceira, quarta, quinta vez que você faz isso. A ansiedade deve estar num nível muito elevado, 90, 80, mas imagina isso depois de 30, 40, 50 vezes. É provável que a sua ansiedade diminua, e ela só vai diminuir se você enfrentar. Se você fugir, ela vai acabar crescendo, e no longo prazo você vai sentir muito mais ansiedade e suas crenças vão ter muito mais força. E para além dos mantras para te ajudar a enfrentar as situações, eu trouxe também uma outra técnica para a gente conseguir elencar, criar uma escadinha, vamos chamar dessa forma, de enfrentamento, onde você vai mapear as situações que você costuma evitar e a gente vai trazer variações dessa situação. Ou seja, vamos supor que você tem medo de dirigir um carro. Daí, a situação mais simples para você, por exemplo, seria sentar no carro. Você não vai dirigir, vai só pegar ali na roda, você não vai sair com ele não vai estar ligado. Mas essa seria uma primeira situação onde você sentiria um leve grau de ansiedade, porém já é relativamente difícil. Uma segunda etapa da sua linha hierárquica de situações de exposição para você conseguir enfrentar dentro dessa história, por exemplo, da direção, poderia ser você ligar o carro e mexer ali com a roda, ouvir o motor dele tocando, usar outras áreas, ligar uma luz, algo nesse sentido. E aí, de repente, você está também não mais em um estacionamento, mas parado na rua, com ele ligado e você no volante. Em seguida, você vai ampliando esse comportamento para que ele se torne mais complexo, provavelmente vai ter um maior grau de ansiedade, porém, percebe, se você já enfrentou o grau 1, grau 2, grau 3, cada grauzinho que você for subindo não vai te gerar aquele trauma tão grande quanto se fosse, por exemplo, se você fosse jogado para dirigir numa grande avenida com muito tráfego, né? Muito trânsito. Então, a ideia é que você vai enfrentando, formula essa tua escadinha e pratique isso de uma forma constante, tá, pessoal? Isso é um outro detalhe muito importante. Não adianta preencher aqui e colocar grau 1, degrau 2, degrau 3 e aí fazer 2, 3 vezes acabou. Não vai te ajudar, tá? Porque se você voltar a evitar de novo, já era. A ideia é que você continue com certa frequência a se expor a esses eventos, certo? 2 vezes na semana, você vai combinando aí o que é viável. 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Se sentiu confortável com o degrau, pula pro próximo. Essa é a ideia, tá bem? Então,
tenta manter uma certa constância e frequência para que você consiga reduzir teu grau de ansiedade. E essa técnica aqui vale ouro, gente. Muitos tratamentos de, por exemplo, fobias, que são medo, né, de medo de sapo, medo de avião, medo de direção. Principalmente para fobias, a gente usa bastante essa exposição, mas não só para fobias, outros tratamentos também envolvem exposição, e é extremamente eficaz. É o padrão ouro, às vezes até mais do que questionar o próprio pensamento. É muito melhor, pensa aqui comigo, o que tem mais força? Avaliar as evidências simplesmente pensando, ou olhar a evidência em loco ali, você vê com seus próprios olhos que você está conseguindo dirigir, que nada de mal acontece. Com certeza, a opção número 2. É isso que vai te dar mais força, vamos falar assim, né? Vai fazer com que você mude suas concepções sobre aquele evento muito mais facilmente do que se você ficasse especulando, tá bem? Então, eu te convido a fazer esse enfrentamento, mas lembrando, você não vai ser jogado do penhasco, a gente vai te acompanhar, colocando a cada etapazinha uma situação ansiogênica, mas você vai evoluindo a ponto que você não vai sentir tanto quanto se fosse de uma vez só.